Agora, então, nós vamos entrar na parte das apresentações e eu vou convidar o Ricardo Terini para que faça a apresentação do próximo tema, do primeiro tema, na realidade, que o Lira, nosso querido Lira Neto, vai coordenar. Então, o tema será o Evangelho segundo o Espiritismo, seu contexto e proposta. Lira, faz favor. Bom dia a todos e a todas, bem-vindos. Nós vamos ter aqui a mesa com o Ricardo. Eu estou aguardando o seu currículo, diz que é enorme, aí eu for imprimir. Mas se a gente não quiser esperar, você pode fazer a sua própria apresentação. Eu, assim, de testemunho, disse que ele está bem aprumado, como a gente diz na minha terra, né? Está bem posto. Mas é um prazer. Você vai ter 20 minutos, depois mais 15 de questões. Quer se apresentar? Que o Milano vem correndo ali, mas acho que ele vai cair. Pode ser isso. Alô? Está dando para ouvir? Ah, tá bom. Chegou o seu currículo em forma de livro. Então vamos lá. Ricardo Andrade Terini, Terini. Físico, nossa. Doutor em Física Nuclear Experimental pela PUC de São Paulo, pós-doc no Instituto de Física da USP, em dosimetria das radiações, professor aposentado do Departamento de Física da PUC, professor da Universidade Federal do ABC e do Instituto de Física da USP nos últimos anos. Pesquisador e autor de livros paradidáticos na área de física médica e de artigos sobre espiritismo, educador espírita de crianças e jovens por algumas décadas, mediador de cursos e palestrante espírita desde os anos 90, em grupos espíritas aqui em São Paulo, pesquisador e divulgador do espiritismo, colaborador dos departamentos de infância da USE, Distrital da Lapa e da USE São Paulo nos últimos anos. Continue encarnado. Essa não é uma comunicação mediúnica. Bom dia para todo mundo. Então, um prazer estar aqui com vocês. E o mais importante é o que a gente vai apresentar, né? Se o que a gente apresentar não tiver de acordo, o currículo não vale nada. Esse trabalho foi um trabalho que eu gostei muito de ter preparado, né? Sobre o contexto e a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, claro que aqui na exposição a gente vai dar alguns recortes, alguns highlights, né? E, certamente, pelo que eu vi na programação, algumas coisas que a gente vai só pincelar vão ser complementadas aí ao longo do INLIP, né? Pelos outros trabalhos também. Acho que até a organização deve ter pensado nesse aspecto, né? Então, isso. O artigo, né, quer dizer, no livro que daqui do encontro, o artigo é o primeiro que aparece na ordem das apresentações, né? E ele, então, trata disso, do objetivo, primeira coisa, o objetivo de Kardec para o Evangelho segundo o Espiritismo, o contexto da obra, alguns aspectos do contexto, tem muita coisa para falar do contexto da obra, né? Dentro do contexto, a publicação do livro A Vida de Jesus, pelo Renan, e como isso influenciou, e a crítica histórica que Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, o fato de que Kardec, pela primeira vez, né, coloca lá no Evangelho o famoso CUE, né, o consenso universal do ensino dos espíritos, aparece pela primeira vez ali. Então, como é que isso, em princípio, surgiu? E depois, uma coisa que não é muito
comentada aí no meio espírita, que é que o Evangelho segundo o Espiritismo tem conteúdo filosófico e científico também, né, incluído ali, não só conteúdo dito religioso, entre aspas, né, ou moral, que seja. Então, é importante lembrar que Kardec vivia sob o reinado do Napoleão III, que era um rei, um imperador, né, sobrinho lá do Napoleão, que tinha muito apreço com a Igreja Católica. Então, ele, na verdade, a Igreja Católica é que acabava determinando certas coisas que o próprio imperador fazia. E Kardec estava sob esse domínio, e isso trouxe uma série de dificuldades aí que outros pesquisadores já mostraram. E é interessante também a gente lembrar, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo foi o 7º livro publicado por Kardec, ao contrário do que muitos dizem, né? Primeiro foi o Livro dos Espíritos, em 57, primeira edição, depois segunda edição revisada, depois Instruções Práticas das Manifestações Espíritas, o que é o Espiritismo, em 59, o Livro dos Médiuns, 61, inclusive segunda edição, o Espiritismo na sua mais simples expressão, 62, e depois Viagem Espírita, em 62, que só teve uma edição. Dados aqui que eu agradeço ao Carlos Sete e outros que pesquisaram a respeito disso também, né? E aí, depois, em 64, é que nós tivemos a publicação da imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o nome inicial, né, do Evangelho, em 64. Também teve uma segunda edição, em 65, e só em 66, na terceira edição, é que o nome foi mudado para o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E onde se teve, então, os 28 capítulos que a gente conhece. Antes ele tinha um pouco menos de capítulos, depois foi acrescentado, né? Então, o que Kardec desejava, né? Qual foi a ideia de Kardec ao publicar o Evangelho segundo o Espiritismo? O seu objetivo, que está lá na introdução, no primeiro item da introdução, era focar exclusivamente no ensino moral de Jesus. Esse era o principal objetivo, foco no ensino moral. Por quê? Porque ele justificava, era o terreno em que todos os cultos podem se encontrar, que havia convergência entre os cultos, enquanto que os dogmas acabavam dividindo os cultos, não é? E por que Kardec resolveu fazer esse tipo de publicação? Né? Essa era a justificativa da escolha do ensino moral. Mas por que ele quis fazer esse tipo de publicação? Porque ele achava que essa moral de Jesus, que tinha muito a ver, muita ligação com a moral que já tinha sido explicitada na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? A terceira parte do Livro dos Espíritos é que tinha, de fato, as linhas básicas das consequências morais do Espiritismo, né? No Evangelho, Kardec trouxe os ensinos, o ensino moral de Jesus, e mostrou a convergência desses ensinos com aquela moral, né? A moral não foi trazida aqui pela primeira vez, foi trazida anos antes, 7 anos antes, no próprio Livro dos Espíritos. Acontece que o próprio Evangelho, a leitura do Evangelho é difícil, porque tem um aspecto místico, tem uma forma alegórica, tem uma linguagem difícil. Então, Kardec se propunha a não só trazer o ensino moral, mas facilitar o entendimento desse ensino, para quem fosse ler à luz dos conceitos espíritas. E aí ele dizia assim, para evitar esses inconvenientes, nós reunimos nessa obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de cultos. Isso aqui eu achei fantástico, né? Kardec dizendo que ele trazia a moral de Jesus porque aquilo seria um código universal, sem distinção de cultos. Então, Kardec não estava trazendo aquilo para inserir o Espiritismo na linhagem do cristianismo, porque senão ele não traria isso como moral universal, não é? Se ele quisesse dizer que o Espiritismo era mais uma religião, ou, enfim,
um setor do cristianismo, a moral não seria universal, porque não seria aceita por outras religiões, por outros grupos religiosos, né? Então, ele dizia assim, o essencial era pô-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras, aplicação às diferentes situações da vida, e foi o que procuramos fazer com a ajuda dos bons espíritos. Então, ele queria também pôr ao alcance de todos, explicar melhor. E aí o contexto foi justificando um pouquinho o que ele fez, né? O contexto é muito rico, eu vou pincelar alguma coisa, e foi a parte que eu mais me emocionei quando estava preparando, né? Na Revista Espírita, a coisa acontece nos anos anteriores, né? 62, 63, vai ficando claro a situação que o Espiritismo vivia e que Kardec enfrentava. Em 63, Kardec, num artigo na Revista Espírita, em dezembro, ele classificava que aquele período do Espiritismo podia ser chamado do período de luta. Esse período de luta teria se iniciado em 61, com o Auto de Fé de Barcelona, onde as dificuldades começaram a aumentar e os ataques, principalmente de autoridades religiosas, foram aumentando, né? O período de luta sucedia o período de curiosidade, na época das mesas girantes, logo no começo, e o período que ele chamou de filosófico, depois que o Livro dos Espíritos saiu, e ele, inclusive, dizia que as próprias mensagens dos espíritos tinham um caráter diferente em cada um desses períodos. No período que ele chamou de curiosidade, eram mensagens, muitas delas eram mais frívolas, não é? Por conta da própria maneira como elas estavam sendo trazidas e as pessoas estavam acessando. No período filosófico, eram mais sérias, mais instrutivas, mais gerais. E, no período de luta, Kardec coloca na Revista Espírita uma série dessas comunicações, eram comunicações de consolo, eram comunicações de alerta, de força para os que iriam enfrentar, que estariam enfrentando uma série de dificuldades. Obrigado, obrigado. Então, desde esse momento, né, os ataques tomaram caráter de violência incrível. Então, Kardec, sintetizando, né, eram sermões furiosos, anátemas, excomunhões, perseguições individuais, muitos livros e brochuras publicadas contra o espiritismo, né? Não foi só aqui no Brasil que aconteceu isso, não. Já acontecia lá na época com Kardec, né? Artigos de jornais, calúnias que estavam se sucedendo. E aí temos uma mensagem interessante de Erasto, em dezembro de 63, num artigo chamado A Guerra Surda, né? Erasto já ali trazendo sua contribuição. Não sereis martirizados corporalmente, como nos primeiros tempos da Igreja. Não erguerão fogueiras homicidas, como na Idade Média, mas vos torturarão moralmente. Levantarão embustes, armarão ciladas, tanto mais perigosas, quanto usarão mãos amigas. Agirão na sombra, recebereis golpes, sem saber por quem são vibrados, sereis feridos no peito, em pleno peito, por flechas da calúnia. Erasto já avisando o que já estava acontecendo e o que iria acontecer mais ainda. Veja, ainda o Evangelho não tinha sido publicado. Tudo isso estava acontecendo antes da publicação do Evangelho. Imagine depois, né? E aí começou a aparecer uma série de comunicações interessantes. Eu trago aqui uns extratos, né? Por exemplo, em abril de 62, temos lá os Mártires do Espiritismo, em que os espíritos falavam, e Kardec também, a respeito de os novos mártires. Não seriam mais mártires que iriam para sofrer violência ou algo assim, mas seriam martirizados moralmente. E lá no fim, Kardec, refutando artigos das autoridades eclesiásticas, diria ali, olha, quereis por toda força elevar o espiritismo à situação de uma religião. Notai bem que jamais ele teve essa pretensão. Jamais se colocou como rival do cristianismo.
Então, Kardec deixava muito claro, às vésperas da publicação do Evangelho, que ele não pretendia transformar o Espiritismo numa nova religião, principalmente que fosse competir com o cristianismo, que era a religião dominante na época lá. Né? Então, veja. Perseguições, isso é setembro de 62, falando das coisas que estavam acontecendo, coisas muito tristes, né? Pessoas que estavam sendo ameaçadas no seu trabalho, crianças que estavam sendo tiradas da escola porque os seus pais estudavam espiritismo, professores que estavam sendo proibidos de dar aula porque tinham comprado o Livro dos Espíritos. E outras tantas coisas. Comerciantes que as pessoas faziam campanha para que ninguém fosse comprar, para que ninguém fosse adquirir os seus produtos. Coisas desse tipo. Né? A luta entre o passado e o futuro, olha, março de 63, né? O que excita, sobretudo, essa grande cólera é a prodigiosa rapidez com a qual a ideia nova se propaga. Em particular, em 62, Kardec tinha publicado o Espiritismo na sua expressão mais simples. O Espiritismo, na sua expressão mais simples, teve um efeito bombástico, porque se difundiu rápido e começou a aumentar muito o número de pessoas interessadas. Então, aquele foi um dos pontos-chave que fez as autoridades religiosas ficarem muito preocupadas e aumentarem os ataques, a expansão da doutrina. Né? Exploração da credulidade humana, Kardec começou a ser acusado, né, de estar explorando a credulidade das pessoas. Alguns acusavam ele de estar enriquecendo, e eles e a Sociedade de Paris, né, de estar enriquecendo às custas das obras. E Kardec teve que publicar artigos refutando aquilo e fazendo as contas, né, mostrando que não, era um sonho dizer que ele estava enriquecendo com aquilo. Né? A Argélia, que era uma colônia também francesa, né? Então também bispos lá estavam fazendo pregações contra o espiritismo. Existiam cursos, olha, curso público de espiritismo. Você fala, nossa, curso público de espiritismo, né? Que legal, né? Não, mas curso público de espiritismo dado pelo Abade Barricã, professor da Faculdade de Teologia de Lyon. O curso era contra o espiritismo, né? Em que ele falava a respeito do curso. A gente lembra aí de alguns cursos que teve de parapsicologia aqui em São Paulo, no Brasil, que eram, na verdade, cursos contra a parapsicologia, né? Por autoridade religiosa. 5 minutos, pois é. Em maio de 64, Kardec diria também, né, ali logo depois da publicação da imitação, que as obras dele anteriores tinham sido condenadas, né, pela Igreja e seriam, então, inseridas no Index, né, de Roma. Isso aconteceu alguns anos depois, mas então ele já estava dizendo que aquela data, maio de 64, iria marcar o Espiritismo tanto quanto o Auto de Fé de Barcelona. Né? Isso tinha que ser gravado pelos espíritas, porque as obras estavam entrando no Index. As obras só saíram do Index no século XX, quando o Index foi extinto. Né? E depois ainda, né, no contexto, veio ainda a publicação de Renan, de Ernest Renan, A Vida de Jesus, em que ele procurava se ater, na exposição da descrição de Jesus, né, ele procurava se ater em pesquisas recentes da época sobre dados da vida de Jesus. Bem menos dados, porque nem tinha se descoberto manuscritos do Mar Morto, etc., né, mas tinha alguns dados já. Mas ele mostrava Jesus como, basicamente, um ser humano, um homem, né? Com as características de ser humano. Na linha um pouco daquilo que faz hoje o movimento do Jesus histórico, né? Mais ou menos. Ele é considerado um dos precursores do movimento do Jesus histórico. Né? E ele dizia que Jesus era um homem, mas um homem incomparável. Né? Não era divino, ele era um homem.
Mas ele levou por esse lado também, na caracterização de Jesus. Por outro lado, ele dizia assim que todos os fatos da vida de Jesus que poderiam ter alguma explicação espiritual, né, transcendente, que seriam enganos, que seriam mal contados, etc. E ele não aceitava nenhuma explicação espiritualista para os fenômenos que Jesus tinha provocado. Isso, por conta disso, Kardec publicou 2 artigos sobre Renan, na Revista Espírita, e onde ele fazia várias críticas a essa visão, a visão dessa visão mais materialista, né, da vida de Jesus. Por outro lado, nós vamos encontrar em Obras Póstumas uma mensagem de Erasto, quando Kardec conversou com os espíritos e Kardec perguntou para os espíritos: o que vocês acham da obra do Renan? Vai provocar algum efeito? Vai trazer algum problema? Né? Ou é alguma contribuição? E os espíritos, pegam lá Obras Póstumas, os espíritos disseram, criticaram que era uma visão ainda limitada, etc., mas que era uma contribuição muito importante, porque ele estava derrubando e que ia mexer muito com a igreja, os espíritos falando. E ele diz assim, Erasto, sem querer, Renan aplainou os caminhos para o espiritismo. Ele tinha trazido uma visão de Jesus mais focada nos dados, e com isso ele trazia o espiritismo de uma visão divina, ou divina no sentido de parceria com Deus, ou quase equivalência, né, para uma situação mais humana. Tá? Então, ele estava fazendo um serviço muito interessante para o espiritismo. O espiritismo acrescentou a visão espiritual, que ele não tinha colocado. E, seguindo nessa mesma linha, Kardec fez, no Evangelho segundo o Espiritismo, além da moral, ou para facilitar o entendimento da moral, uma crítica histórica. Ele tentou contextualizar a situação da vida, os ensinos da vida de Jesus. Então, ele trouxe, né, tem aquele famoso tópico da introdução, notícias históricas. Ele vai falar o que era o samaritano, o que era o publicano, o que era o fariseu, que aparece lá nos ensinos de Jesus, para que as pessoas pudessem entender, não é? E, ao longo dos capítulos, ele vai tratar de muitas coisas que a gente espírita já está acostumado a ouvir o Evangelho desde a hora que põe o pé na casa espírita, né? A gente se acostuma, mas ali ele vai tratar de explicações de questões que eram dos judeus, não eram dos brasileiros nem dos franceses, mas que tinham que ser contextualizados. Então, ele vai falar da reencarnação e vai explicar como é que os judeus pensavam que era a ressurreição. Isso não é uma informação que a gente tem no Espiritismo, no modo geral. Era a visão que eles tinham. O que significa verdadeira pureza e mãos não lavadas? O que os judeus associavam pureza com lavar as mãos? Porque ele ia explicar, né? Dai a César o que é de César. Ele ia explicar a questão histórica, a dominação romana, né? A parábola da festa de núpcias, o que tem a ver festa de núpcias aqui, do jeito que se fazia lá com o que se faz aqui no Brasil, ou que se fazia na França, né? Então, ele vai contextualizar. O divórcio, ele coloca como é que se via o divórcio, a separação na época do Moisés, na época de Jesus, e o que o Espiritismo coloca que é favorável. Não é, as pessoas veem o título do capítulo, né? Não separeis o que Deus juntou, e às vezes vão pregar dizendo que o Espiritismo é contra o divórcio. Não é isso, né? Por exemplo, acabou, né? Me dá 2 minutos para terminar mais um pouco. Mais 2 minutinhos para terminar rápido. Tá. Vou passar mais rápido. Aí começou a receber uma série de comunicações mediúnicas, e ele, em 62, 63, ele fala do exame das comunicações mediúnicas. Esse é o outro aspecto, né? Ele começa a receber muitas comunicações. Como o Espiritismo ficou mais conhecido, ele começa a receber de fora muitas comunicações, e ele se vê num dilema. Não cabe para publicar. Todo mundo mandava as comunicações e queria que ele publicasse na Revista Espírita, e não cabia.
Ele fala, se a gente for publicar, recebeu 3.000 e tantas. Se fosse publicar, teria que ter 5 anos só da revista para publicar tudo que mandam. Então, a gente tem que selecionar o que vai ser publicado. Tem que selecionar. E como fazer? Que critérios usar? E aí ele, então, refina os critérios, que ele já falava um pouco na Revista Espírita, e apresenta, não é, o famoso critério da universalidade do ensino dos espíritos. Curioso, me chamou a atenção um detalhe, que ele diz assim, o que determinou o sucesso da doutrina formulada no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns foi que, por toda parte, cada qual pode receber diretamente dos espíritos a confirmação do que eles afirmavam. Veja, o consenso universal, a gente muitas vezes pensa que o consenso é assim, Kardec fez uma pergunta, aí fez várias vezes aquela mesma pergunta, consensou a resposta e aí publicou. Kardec aqui não fala exatamente isso. Ele dá o critério, mas ele diz, muitas vezes, os ensinos foram confirmados depois. Foram confirmados depois. O sucesso do Livro dos Espíritos e dos Médiuns foi porque eles foram confirmados depois. Olha que interessante. O consenso não precisa se dar antes, ele pode se dar também depois, como reforço daqueles ensinos, né? E aí ele fala, o primeiro contorno da razão, compara com a opinião de outras pessoas, né? Concordância dos espíritos, mas a única garantia está na concordância feita espontaneamente por vários médiuns, etc, etc. Pronto. Último. E o último tópico, só para citar, né, é o conteúdo científico e filosófico, que é fundamental. Eu fiz as contas e, pelo menos, encontrei, talvez a gente encontre mais, 27 conceitos no Evangelho segundo o Espiritismo que tinham sido expostos no Livro dos Espíritos e que Kardec retomou e só apresentou. Ele não definiu tudo, como no Livro dos Espíritos. Ele apresentou como conceitos já sabidos. Mais 9 do Livro dos Médiuns, obsessão, mediunidade, né? Do Livro dos Espíritos, N, reencarnação, imortalidade, pluralidade dos mundos, etc. Ele já tomava aqueles conceitos como conceitos já conhecidos. E, inclusive, questões científicas, questões da astronomia, questões da física. Ele fala de ondas do pensamento, ele vai falar das características das ondas, como se entendia na época, né? E ele trazia conceitos filosóficos de anteriores e conceitos científicos da ciência da época, para ajudar a entender aquilo que ele colocava no Evangelho. De modo que, e aí chegando já nas conclusões, né? Essas são as conclusões, até o final. Para mim, e aí é uma conclusão que tiro e coloco aqui, sujeito às conversas, né? Poderíamos, então, sugerir que melhor seria se o Evangelho segundo o Espiritismo não fosse o primeiro livro a ser oferecido para iniciar uma formação espírita, como hoje ocorre em muitos casos nas casas espíritas. Porque se a pessoa recebe a informação do Evangelho, ela vai entender como? Com a base que ela já tinha, da religião que ela vinha, da igreja que ela vinha. Se ele receber primeiro a informação, ou em paralelo, pelo menos, a informação anterior, aí sim ele vai entender a visão do Espiritismo sobre os ensinos de Jesus. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Então, bom, claro que lá no artigo, aí, se vocês pegarem, a gente lista todos os conteúdos científicos, né? O capítulo que ele aparece, etc., que a gente encontrou, e que mais gente pode complementar, claro, né? Então, a gente agradece aí a Ricardo.
E partimos para as questões. E segundo ele me confidenciou, está amanhã disponível na casa dele para o almoço. Quem quiser ir, que ele vai continuar a explicação. Pode ser aqui. Perguntas? Alguma pergunta? Senão a mesa faz. Bom dia a todos. Daniel Salomão, de Juiz de Fora. A pergunta é a seguinte, algo que sempre me gerou dúvidas, né? Porque você aponta no início, como Kardec aponta na introdução do Evangelho, que o objetivo da obra é exclusivamente de cunho moral, né? Uma obra que quer envolver todos os cultos, né? Você deu destaque no início. Só que, ao mesmo tempo, a gente vai encontrar na obra alguns capítulos, como o capítulo 4, por exemplo, né? Em que Kardec vai tratar claramente da reencarnação, que não é um tema que todos os cultos, né, vão concordar ou vão admitir. Como conciliar essa postura? Como conciliar esse objetivo com esse fato de Kardec, eu não sei se a palavra correta é essa, mas se arriscar a já trazer conceitos que outros cultos não vão aceitar? Excelente pergunta, Daniel. Muito bom. Inclusive, um aspecto disso eu coloco lá no artigo também. Na verdade, é a ideia do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Apesar de que Kardec seleciona os trechos dos Evangelhos que tratam dos ensinos morais de Jesus, basicamente isso, ele não vai dar a mesma interpretação que as igrejas davam. Então, a fonte era a mesma, mas ele não vai trazer a mesma interpretação. Ele vai trazer uma interpretação à luz do Espiritismo. Então, à luz do Espiritismo, certos ensinos vão necessitar do recurso do conceito da reencarnação. Outros vão necessitar do conceito de mediunidade. Outros vão necessitar do conceito da pluralidade dos mundos habitados, né? Outros vão... Então, Kardec, na verdade, ele não coloca ali só os tópicos da forma que eles são interpretados, eram interpretados, ou são, né, pelas outras igrejas, mas ele coloca os conceitos espíritas. Por isso a necessidade, reforço, né, de se conhecer antes, de preferência, os conceitos espíritas, porque senão você fica raso. Você interpreta a coisa como as igrejas interpretam. E não vai adiante. Né? Então, acho que... Não sei se você respondi exatamente o que você queria. Eu acho que ele se arrisca. Eu acho que ele fala, né? Avançar nesse conceito, como você disse. Vou até repetir. Eu acho que ele se arrisca. Eu acho que ele aproveita o objetivo nobre, né, da questão moral, mas, como você disse muito bem, vai trazendo essas explicações que o Espiritismo traz, e esses outros cultos, né, que ele tem a pretensão que conheça a obra, vão ter esse contato, e claro, né, vão fazer a sua opção da forma melhor de acreditar. Acho que é por aí mesmo que eu penso. Obrigado. Excelente sua palestra, amei, vou guardar. Obrigado. Eu só queria fazer uma pequena consideração. A gente tem andado por aí, tem verificado que, mesmo dentro de casas espíritas, próprios trabalhadores não conhecem o espiritismo e vão fazendo pequenas inserções, etc. Então, a gente está numa campanha em língua inglesa de conheça o espiritismo, mas, assim, do livro O que é o espiritismo? What is Spiritism? E a gente distribui, a gente passa em PDF, a gente estuda semanalmente, faz lives sobre isso, às vezes até para o próprio meio espírita. Então, imagine se a gente, dentro do movimento, não tem todo o conhecimento que você tem, não faz todas essas pesquisas, fica assim muito vago. Eu acho que é muito importante que, dentro do próprio movimento, a gente recomece. Tente novamente ser o que você está falando, mas começando pelo começo, né? Que começou na USA, essa campanha, né? Começa pelo começo. Perfeito. Concordo. Boa tarde, Ricardo. Meu nome é Gilmar. Na época dessa publicação, o arcebispo de Paris era o Monsenhor Darboy, e ele tinha uma rixa com o Pio IX, né? E ele era muito liberal, por isso que
de uma certa forma, facilitou para o espiritismo. Eu queria perguntar se você tem alguma informação do impacto específico desta obra no meio religioso, porque, claro, que já tinha as lutas que você mencionou anterior, mas eu falo alguma coisa específica pelo fato de ter adentrado a questão cristã, porque até então, né, não passava por essa razão, mas ficava mais no campo filosófico, científico e tal, mas dessa vez não, ele adentra no campo religioso. Queria saber se você tem alguma informação a respeito. Eu me foquei mais no contexto, então peguei mais as informações anteriores, né, o contexto anterior e o que estava acontecendo, mas aumentou, né? O que aconteceu é que aumentou os sermões, as perseguições aumentaram bastante, né? E os livros, quando saiu, se os outros livros, porque os livros que foram para o Index foram antes do Evangelho. Ao sair o Evangelho, teve o destino parecido, né? Agora, é interessante, um aspecto interessante, é que se a gente notar dos espíritos que estão ali colocados como aqueles que trazem instruções, né, instruções dos espíritos, muitos deles, vocês devem saber, né, foram religiosos, foram autoridades religiosas. Muitos deles desencarnaram há muito pouco tempo. Lacordaire, François, o cardeal Morlot, o François Nicolas Madeleine, a irmã Rosália, eram todos religiosos católicos que tinham desencarnado há nem 10 anos, mas que já tinham trazido comunicações mediúnicas. Isso que é interessante. Então, por que Kardec chamou os próprios religiosos dentro do Evangelho, né? E isso, muitas vezes, causa um mal-estar, né? Porque eles, ao se comunicarem, como seria de se esperar, né? Qualquer pessoa que desencarna não vai mudar completamente seu ponto de vista só porque desencarnou. Eles se desencarnam e falam mais ou menos da maneira que eles falavam nas suas pregações. Então, aparecem muitos termos. É Jesus Cristo, Nosso Senhor, Jesus, não é? As coisas que Deus castiga e tal. Kardec também, de vez em quando, entra nessa onda, né? Mas, na verdade, esses que se manifestavam, eles, por outro lado, eles tinham uma visão um pouco mais liberal. Se a gente analisar, tirando esse lado formal que incomoda, mas pegando a essência, eles nas mensagens tinham muitas vezes uma mensagem mais liberal, mais próxima da moral espírita, né? Então, Kardec selecionou também por conta disso. E isso é interessante, né? Quer dizer, ele talvez quisesse dar uma mensagem, né? É possível mudar, né? É possível, mesmo sendo alguém religioso de uma certa visão, né? É possível mudar, né? Ou desencarnado ou antes, é possível mudar e abrir um pouco mais, né? Bem. É a ideia da moral que pode servir para todos, né? Falando de desencarnação, vamos desencarnar? E uma notícia é o seguinte: este livro, que é do encontro, dos artigos deste encontro, segundo me informaram, está num preço promocional. Em 12 minutos será vendido por R$ 25,00 e o preço dele é de R$ 52,00. Então, só restam 10 unidades, sugiro que comprem logo. O próximo... Encerramos aqui este debate.